Olá, estamos aqui para mais uma aula de arte, né? Esse mundo que envolve a arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês aqui nesse momento e vamos ver o que nós temos para a aula de hoje. Na aula de hoje, que é a aula 6, nós temos revisão e avaliação. Muito bem, então vamos dar início à nossa aula. Bem, durante as nossas aulas, nós falamos sobre o teatro. O teatro enquanto estrutura física, o teatro enquanto encenação, em arte cênica, o fato de representar. Mas o teatro enquanto história. Nós já fizemos um percurso do teatro na antiguidade, tanto no teatro oriental quanto no ocidental. Falamos das particularidades de cada um deles. Cada um tem a sua cultura, a sua forma de representação. Nós falamos do teatro na antiguidade, iniciando pela Grécia, aonde surgiu, né, segundo os historiadores, aonde ele foi registrado, porque não adianta, vamos dizer, uma criança nascer se ela não for registrada. Ela tem que ser registrada para ela ter, né, ser reconhecida pela sociedade. Então, na Grécia, segundo alguns estudiosos, a gênese do teatro grego tem relação com a realização do Dionísicas, uma série de celebrações religiosas feitas em homenagem a Dionísio, deus do vinho. Por que esse deus é escrito com letra minúscula? Porque ele fala de um deus que não é o Deus supremo, que nós conhecemos, né, dentro das religiões. Então, ele é um Deus que, vamos dizer, ele é semideus ou Deus. Então, é escrito com letra minúscula, ok? Então, o Deus do vinho. Com o tempo, as danças, gestos, músicas e poesias preparadas com o intuito de se falar sobre a mitologia dos deuses, acabaria por transformar a encenação em uma prática cultural à parte. Dessa forma, o teatro nasceria através do culto aos deuses e passaria a falar de outras situações experimentadas no mundo cotidiano. Então, o início do teatro, né, ele vem falar sobre os deuses, mas depois ele muda toda essa sua versão. O teatro grego, ele começa a apresentar questões do cotidiano também. Eu trouxe para vocês aqui justamente essa imagem arquitetônica do teatro, né, do teatro grego. Então, ele ficava nas encostas, justamente por causa da acústica. E aí o palco era onde ficavam os atores, que eram todos masculinos, eram homens, as mulheres nesse período não poderiam fazer encenação, então eles ficavam aí. E aí a representação era feita de uma forma a chamar a atenção do público, a questão da comédia, da tragédia, e eles utilizavam essas máscaras justamente para o som da voz ficar muito mais clara para o público. Não só o teatro grego, ele vai também passar, que nós falamos durante as nossas aulas, sobre o teatro romano, não é isso? Que nós vimos que ele vai pegar uma influência. Só que nós vamos passar do teatro romano para o teatro da China, certo? O teatro chinês, tradição e estética, certo? Por que tradição e estética? Como eu falei para vocês, o teatro da China, né, o chinês, ele tem muito mais a questão cultural, então é a tradição mesmo, certo? É uma das formas de arte mais antigas e sofisticadas do mundo, com uma tradição que remonta a mais de 1000 anos. Suas raízes estão profundamente ligadas à cultura, à religião e à filosofia chinesa, incorporando elementos da mitologia, do confucionismo, do taoísmo e do budismo. Diferente do teatro ocidental, que tem suas origens na tragédia e na comédia grega, o teatro chinês sempre enfatizou a música, a dança e a expressão corporal como formas essenciais de comunicação. Uma das formas mais conhecidas desse teatro chinês, não podemos esquecer, tá? É a Ópera de Pequim, que surgiu no século XVIII e continua sendo uma das expressões artísticas mais emblemáticas da China. Caracteriza-se pelo uso de figurinos elaborados,
maquiagem marcante e uma codificação rigorosa de gestos e movimentos, cada um com um significado específico. Então, cada movimento ele tem o quê? Um significado, tá? Então, dentro do teatro chinês, os movimentos eles vão estar falando, vão falar da natureza, de animais, de formas, de sentimentos, tá? Então, tudo isso codificado através dos movimentos, tá? Bem marcantes, não esquecendo que é um teatro bem tradicional. Os atores, né, além de atuar, devem ser habilidosos no canto, na dança e nas artes marciais, tornando o espetáculo uma experiência visual e sonora única. É uma forma de teatro chinês tradicional que combina música, performance vocal, mímica, dança e acrobacia. Vocês percebem a questão da acrobacia que está ali bem ligado? Então, eu trouxe para vocês uma forma, né, de teatro que surgiu na China. Vamos ver? Existe uma lenda chinesa a respeito da origem do teatro de sombras. No ano 121, o imperador Wu Qi, da dinastia Han, desesperado com a morte de sua bailarina favorita, teria ordenado ao mago da corte que a trouxesse de volta do reino das sombras. Caso contrário, ele seria decapitado. O mago usou a sua imaginação e, com uma pele de peixe macia e transparente, confeccionou a silhueta de uma bailarina. Depois, ordenou que no jardim do palácio fosse armada uma cortina branca contra a luz do sol, de modo que a deixasse transparecer a luz. No dia da apresentação ao imperador e sua corte, o mago fez surgir, ao som de uma flauta, a sombra de uma bailarina movimentando-se com leveza e graciosidade. Neste momento, teria surgido o teatro de sombras. Então, conta a lenda, né, que o teatro de sombra ele surgiu na China, justamente com a morte dessa bailarina. O imperador, que era apaixonado, gostava muito dessa bailarina, chama, né, essa pessoa e diz: ó, você vai ter que construir, eu quero que você traga ela de volta, você vai ter que, senão você vai ser decapitado, ia ter a cabeça cortada, certo? Mas eu vou pedir que vocês assistam mais uma vez essa história, para ficar bem guardadinha na cabeça de vocês, porque a professora Lúcia é boa para vocês, então vamos assistir novamente esse mito aí que fala sobre o teatro de sombras. Existe uma lenda chinesa a respeito da origem do teatro de sombras. No ano 121, o imperador Wu Qi, da dinastia Han, desesperado com a morte de sua bailarina favorita, teria ordenado ao mago da corte que a trouxesse de volta do reino das sombras. Caso contrário, ele seria decapitado. O mago usou a sua imaginação e, com uma pele de peixe macia e transparente, confeccionou a silhueta de uma bailarina. Depois, ordenou que no jardim do palácio fosse armada uma cortina branca contra a luz do sol, de modo que a deixasse transparecer a luz. No dia da apresentação ao imperador e sua corte, o mago fez surgir, ao som de uma flauta, a sombra de uma bailarina movimentando-se com leveza e graciosidade. Neste momento, teria surgido o teatro de sombras. Muito bem, então tenho certeza que vocês já guardaram bem a história da origem do teatro de sombra e aonde surgiu, certo? E aí, falando sobre essas dinastias também, sobre o teatro, nós vamos agora até o Japão. O que nós podemos falar sobre o Japão? Segundo a mitologia japonesa, o teatro nasceu quando a deusa Ame-no Uzumi, né, resolveu dançar em cima de um barril, onde
em frente à caverna onde encontrava-se Amaterasu. Olha só o nome, Amaterasu, que é a deusa do sol, que se escondera da violência dos malfeitos do irmão, o deus Susanu, certo? Então, já começa aí a surgir que tem uma história, o porquê, né, que surgiu a questão do teatro no Japão. A deusa Usami, né, dançou na tentativa de atrair Amaterasu para fora da caverna, para que este iluminasse o mundo novamente, conforme citado no livro Registro das Coisas, Kojiki, né? Então, esse livro, ele fala o quê? Ele registrava as coisas antigas, certo? E aí, continuando, então, atualmente existem 4 tipos de teatro tradicional ainda apresentado no Japão: Kyono, Kyoji, Kabuki e Buraku. Tá? Então, aí estão as 3 imagens, as 4 imagens, desculpa, que representam esse estilo de teatro, tá? No Japão. E a forma como é representada, a característica que apresenta cada elemento, né, dependendo qual é o estilo, qual é o gênero de teatro que vai ser apresentado, o figurino ele vai continuar sendo o mesmo. Porque é um teatro tradicional, é um teatro cultural. Então, ele não pode ser modificado. Já não é o que acontece no teatro contemporâneo. No nosso teatro ocidental também, algumas culturas que vão apresentar o seu teatro, falando da sua cultura, eles não podem ser modificados. Mas quando vai um lado, vai falar da questão política, a questão social, aí você já pode adequar, né, para a realidade contemporânea. E o que nós podemos falar sobre esse teatro na contemporaneidade? Vamos ver? Então, a dramaturgia é a construção do sentido. Já estamos falando do quê? Do teatro contemporâneo no mundo ocidental, certo? Elementos fundamentais do teatro: texto, personagem, conflito e narrativa. Isso aí é essencial para que aconteça uma representação. O papel do ator e do diretor na mediação de sentidos, eles são figuras importantes, porque sem o ator ou a atriz não vai acontecer a cena, certo? Relação entre dramaturgia e o contexto sociocultural. E aí o que é justamente esse texto que vai ser utilizado, qual é a finalidade, por que ele vai estar sendo utilizado, de que forma vai estar sendo utilizado. Então, dentro do teatro contemporâneo, o texto ele não vai mais ser aquela âncora que vai ficar afincada ali e não vai se mover. O texto ele vai apenas ser um acessório que vai conduzir uma apresentação, mas que pode acontecer mudança dependendo do momento, da realidade que esteja passando. E o que ele está falando? Ele está falando de política, ele está falando de economia, ele está falando de fatos que estão acontecendo na sociedade. Isso vai ser bem flexível. E dentro desse sentido, nós temos também, falamos sobre o teatro do oprimido. De acordo com o próprio Boal, que foi quem criou o teatro do oprimido, pretende transformar o espectador, que assume uma forma passiva diante do teatro aristotélico, que é aquele teatro lá da Grécia, né, com o recurso da quarta parede, em sujeito atuante, transformador. Olha o que o teatro contemporâneo, que é o teatro do oprimido, ele vai transformar o espectador, ele não vai apenas ser quem vai ficar assistindo lá, né? Ele vai ser o quê? Ele vai ser chamado de quarta parede, um sujeito atuante, transformador da ação dramática que ele é apresentada, de forma que ele mesmo, espectador, passe a protagonista e transformador da ação dramática, certo? Então, o espectador, aquele espectador que nós vimos lá na Grécia, que nem as mulheres poderiam participar, hoje ele vai ser o quê? Ele vai ser transformador. Ele passa também a ser, às vezes, protagonista. Ele vai ter, vamos dizer, direito a uma ação, a participar. Então, tudo isso, Boal foi um visionário na questão de transformar o teatro. Porque no Brasil nós sabemos, falamos, vocês viram o teatro da catequese. O que era catequese? O que é catequizar? Né? Você vem com uma verdade, que aquela verdade não pode ser modificada,
E você tem que aceitar, porque se você não aceitar, você vai ser castigado, você vai para o inferno. E não é bem assim. Certo? Então, esse teatro da catequese foi lá no período da colonização. Eu não gosto de falar do período da descoberta. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi colonizado. Principalmente o Amazonas tem a sua cultura. E o teatro da catequese aconteceu sim, nós não podemos negar, certo? Mas há uma mudança, hoje tem uma grande mudança. E continuando, vem com esta mudança o quê? O teatro-jornal foi uma forma de ação teatral desenvolvida por Boal no Teatro de Arena, em São Paulo, no período anterior à sua saída do Brasil por força da ditadura daquele momento. Desde 1956, ele dirigiu o Teatro de Arena, onde permaneceu por 15 anos consecutivos. Esta técnica pretende que se transforme qualquer notícia de jornal ou qualquer outro material sem propósito dramático em cenas ou ações teatrais. Segue, algumas possibilidades de trabalho com o teatro-jornal. Como é que acontece esse teatro-jornal? Vamos ver? É a leitura simples. O que é a leitura simples? Destaca-se a notícia que se pretende trabalhar e faz uma leitura da mesma de forma objetiva, desvinculando-a da ideologia do jornal em que se encontra. Leitura cruzada. Busca-se duas fontes da mesma notícia e se faz a leitura de ambas ao mesmo tempo, de forma que surjam novos olhares. Leitura complementar. Acrescenta-se dados, fatos que foram omitidos da notícia para direcionar o pensamento do leitor, certo? Então, essas são algumas formas que traz esse teatro do oprimido, trazendo uma nova forma de se apresentar. E aí eu trago para vocês um exemplo de leitura cruzada. Vamos ver? O silêncio das cinzas, a floresta já não canta, o vento sopra, mas não balança folhas, apenas levanta a poeira das árvores caídas. O chão, antes úmido e fértil, agora é um tapete de cinzas, onde havia vida restam troncos carbonizados e rastros de fogo. O céu é escuro de fumaça, sufoca a terra e esconde o sol, os rios secam, os animais fogem ou desaparecem e o ar se torna pesado. O desmatamento avança queimando o passado e comprometendo o futuro. Enquanto as chamas consomem a Amazônia, o mundo observa indiferente, respirando a fumaça do próprio descaso. Muito bem. Vocês conseguiram captar a mensagem? Conseguiram captar o teor do texto? Com certeza nós sabemos que falavam do mesmo tema, mas eram fontes diferenciadas. O que são essas fontes diferenciadas? Uma foi uma notícia de um jornal e o outro foi uma notícia de uma revista, certo? Mas que foram lidas ao mesmo tempo. Então, a atenção do leitor, ele passa daquele coisa que ficava ali, recebendo tudo, já sabendo, e tentando captar, se movimentar, saber. E depois o protagonista, o ator principal, poderia até perguntar da plateia, do público que estava na plateia, o que vocês entenderam? Como foi? O que eles falavam sobre o quê? Esse texto. E cada um dá a sua opinião. Você concorda com esse texto? Não concorda? Então, tudo isso traz o espectador, ele se transforma na quarta parede, que é justamente protagonista, ele vai protagonizar, ele vai ter um momento de se expressar e colocar a sua opinião. Porque anteriormente, o que acontecia? Iam assistir o teatro, a encenação, e saíam de lá, bem, aquilo ali é a verdade suprema, e iam e aceitavam. Então, esse texto deixa de ser a âncora, como eu falei, sem ser móvel, começa a ter mobilidade de pensamentos, tanto do ator quanto do público, certo? Então, finalizamos a nossa aula de hoje.